alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice. Os irmãos sabem que o portal Escola Dominical, toda vez que faz as suas aulas, pré-aulas, referentes ao trimestre, analisa se há possibilidade de trazer alguma complementação para os amados irmãos a respeito do assunto do trimestre. Longe de querer aqui dizer que há alguma incompletude ou algum problema no currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o nosso objetivo é sempre poder trazer maiores subsídios, trazer maiores informações a respeito do assunto que está sendo tratado. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, a origem, a natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos estudando sobre a doutrina bíblica da igreja. E então, resolvemos aqui fazer um apêndice sobre o bom combate da igreja. Este aspecto não foi tratado em nenhuma das 13 lições do trimestre, então nós resolvemos aqui, por entender ser um aspecto importante para o entendimento do que é a igreja, falarmos sobre o bom combate da igreja. Nós escolhemos como textuário deste apêndice João 15 e 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Essas palavras que o Senhor Jesus proferiu nas suas últimas instruções aos seus discípulos, antes de iniciar a sua paixão e morte, revelam a realidade do que é a igreja. A igreja é um corpo estranho no mundo. E quando falamos em mundo, estamos a falar sobre este sistema dominado pelo maligno. O apóstolo João, ele nos traz claramente esta ideia. Lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. E o versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, os irmãos já veem aqui que o apóstolo João ele é bem claro. Ele diz que Jesus constituiu a igreja. A igreja são aqueles que são nascidos de Deus. E eles vencem o mundo. Ou seja, há uma luta entre o mundo e a igreja. A igreja é um corpo que foi posto no mundo, mas que não é do mundo. Nós vimos aqui no texto áureo, escolhido, João 15, 19, que Jesus diz: não sois do mundo, eu vos escolhi do mundo. E por isso o mundo nos aborrece, o mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo.
na sua oração sacerdotal, Jesus repete esta mesma ideia. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Nós estamos no mundo, fomos postos no mundo. E nós somos, então, um corpo estranho ao mundo. Esta realidade da igreja, que está no mundo e não é do mundo, é que explica o bom combate da igreja, que é o tema desta nossa pré-aula do apêndice. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Por não ser do mundo, antes ter saído do mundo por crer em Jesus, ela é um corpo estranho no mundo. Ora, o que acontece quando um corpo estranho, uma bactéria, um vírus, um protozoário, ele entra no nosso organismo? E devemos lembrar aqui que a igreja é comparada ao corpo humano na Bíblia Sagrada. O que acontece quando um corpo estranho entra em nosso organismo? O nosso organismo detecta que há algo estranho, há um ser que não pertence ao corpo e que está no corpo. E, imediatamente, o nosso corpo reage a este corpo. Ele vai combater este elemento estranho, este ser estranho, este ser que não pertence à natureza do corpo. Por não pertencer à natureza do corpo, ele é combatido. Ele é combatido. E aí nós temos aquelas células do sangue chamadas leucócitos ou glóbulos brancos. Eles são enviados para combater aquele ser estranho. E aí há uma multiplicação do ser estranho, há o combate do corpo, e aí nós temos a chamada infecção. Aí o corpo fica com febre, aí nós temos o pus. Todas estas coisas mostram claramente que este elemento é combatido, e das duas, uma. Ou ele é eliminado, ou então o próprio corpo morre porque ele não conseguiu eliminar aquele corpo estranho. Com a igreja e o mundo, nós temos a mesma coisa. Há um combate. Sempre haverá um combate entre a igreja e o mundo. Uma luta entre a igreja e o mundo. E esta luta e este combate entre a igreja e o mundo vai persistir até o dia em que a igreja for retirada do mundo. Para que ela não seja vencida, porque ela vence o mundo, Jesus a retira e aí lançará o juízo sobre o mundo. Então a igreja, ela vive em combate contra o mundo. Nós não podemos deixar de prestar atenção a esta realidade, porque nos dias de hoje existe um discurso de fraternidade, um discurso de coexistência, de convivência entre a igreja e o mundo. Um discurso
que diz que a igreja não precisa combater o mundo. Deve apenas dar o seu bom exemplo para que, com o seu bom exemplo, o mundo venha a crer em Cristo. Não é isto o que Jesus nos mostra. Ele diz que o mundo nunca vai nos amar. Ele sempre vai nos aborrecer. E nós não podemos ter comunhão com o mundo. Ao contrário, Jesus disse: eu vos escolhi do mundo. Igreja significa aqueles que são tirados para fora. Portanto, nós temos que estar fora do mundo e nunca em comunhão com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu item 8, que fala sobre a igreja, deixa isto bem claro. Temos na igreja que é o corpo de Cristo. Olha, Jesus disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, quando nós entramos no corpo de Cristo, nós não mais pertencemos ao mundo, porque Jesus disse que não era do mundo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, ela não é do mundo. Coluna e firmeza da verdade. Ora, o mundo está no maligno. Nós lemos aqui, 1 de João 5,19. Se o mundo está no maligno, o maligno não tem nada com Jesus. O próprio Jesus disse, João capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quem é do mundo está sob o domínio do diabo, que é o maligno. E o diabo, que é o príncipe desse mundo, ele nada tem em Jesus. Então não é possível haver convivência, haver comunhão, haver fraternidade, haver amizade, haver simpatia entre a igreja e o mundo. Esse discurso da fraternidade universal, que é o discurso que prepara a religião universal que adorará o anticristo e o diabo, este discurso é antibíblico. E nós temos aí o ecumenismo, o diálogo interreligioso, que está aí sendo fomentado e, inclusive, lamentavelmente, recebido a adesão de integrantes de igrejas pentecostais e de Assembleias de Deus, inclusive. Cuidado com isso, irmãos. É o engano de Satanás. E Jesus deixa bem claro. Né? O item 8 da nossa declaração de fé continua dizendo que ela é a coluna e firmeza da verdade. Olha, se a igreja é a coluna e firmeza da verdade, e o mundo está no maligno e é regido pelo diabo, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então não há como a mentira conviver com a verdade. E mais, o texto do nosso item 8 da declaração de fé diz que ela é una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Ora, o mundo faz exatamente o contrário. Primeiro, ele não sai do mundo. Por quê? Porque ele não ouve a voz do Espírito Santo. Ele não se convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não crê na pregação do Evangelho. Não crendo na pregação do Evangelho, não segue a Cristo. Não seguindo a Cristo, não adora a Deus. Então há uma incompatibilidade completa entre a igreja e o mundo. E Jesus deixou isto bem claro quando revelou o mistério da igreja. Lá em Mateus, capítulo 16,
versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao revelar o mistério da igreja, em primeiro lugar, Jesus disse que a igreja seria um edifício, ou seja, uma construção, algo planejado, projetado, que seria executado. Revela que a igreja era um plano divino que agora começava a ser executado, conforme a vontade de Deus, conforme o propósito de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus mostra que a igreja seria combatida, seria atacada, porque ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui no original, a palavra inferno é Hades, é o lugar dos mortos, o lugar da morte. E aqui nós nos lembramos do que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, por quê? Porque o império da morte seria derrotado por Jesus. Jesus iria fazer com que aqueles que crescem nele fossem libertos do pecado, libertos do pecado, libertos da servidão, da escravidão, e vencessem a morte, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Como diz o escritor aos Hebreus, pela morte ele aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo. É por isso que todos os integrantes da igreja não vão mais hoje para o Hades, ou Hades, que é o lugar dos mortos. Desde que Jesus venceu a morte, todos os que dormem no Senhor vão para o paraíso, para o terceiro céu. E o primeiro que foi o ladrão arrependido da cruz. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele é o primeiro que morre, tendo crido em Jesus, após a morte de Jesus no Calvário. Então ele é o primeiro que morre crendo em Cristo, já vitorioso sobre a morte. E por isso ele vai direto para o paraíso, ele não passa no lugar dos mortos, porque é a igreja. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se levanta o império da morte contra a igreja. Então nós já vemos aqui que a igreja, ela é gerada por Cristo, edificada por Cristo, mas o próprio Jesus, que é a verdade, nos mostra que sempre estaremos combatendo contra o mundo, contra o maligno. A nossa declaração de fé, lá na página 121, no capítulo 11, que é sobre a igreja, ela fala a respeito da igreja atuante. É o item 4 do capítulo 11 sobre a igreja, da nossa declaração de fé, na página 121. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo, lutam contra a carne, o mundo, o diabo
o pecado e a morte. E esta afirmação está baseada no seguinte versículo, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja ela trava uma luta espiritual contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Esses são os 5 inimigos da igreja que se levantam contra ela pelo simples fato de ela existir. Não há como dizermos que a vida cristã é uma vida de paz, tranquilidade, prosperidade aqui na terra. Esta pregação é falsa. Temos sim paz com Deus, temos a alegria da salvação, temos o amor de Deus em nosso coração, temos a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a fé, que é a fidelidade, temos o poder de Deus nas nossas vidas, expulsamos demônios, somos revestidos de poder, cheios do Espírito Santo, há os dons espirituais, há sinais, prodígios e maravilhas, mas estamos em constante luta, em constante combate contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. É por isso que uma das imagens da igreja é o exército com bandeiras. Lá em Cantares, capítulo 6, versículo 4. Esta imagem bíblica da igreja, que não nos foi mostrada nas lições, daí porque este apêndice. Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. E no versículo 10, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? A igreja ela é comparada a um exército. Por quê? Porque ela é formada por soldados. Cada crente é um soldado, porque está em guerra, está militando contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Não é por outro motivo que o apóstolo Paulo assim se dirige a seu filho na fé, Timóteo. Ele diz o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo diz a Timóteo que ele deveria ser, como ele mesmo era, um bom soldado de Jesus Cristo. Não é à toa também que o apóstolo Paulo, ao se referir às armas que estes soldados de Cristo deveriam empunhar, ele tem como imagem a figura do soldado do exército romano. O exército romano que era invencível naquele tempo. Né? Estamos no auge da civilização romana, quando Paulo vive o chamado período da Pax Romana, que começa em 14 a.C. e vai até cerca do ano 135 depois de Cristo. Este período é o período em que Roma é invencível. E o exército romano, então, é a figura que vem à mente de Paulo para ele descrever a igreja. A igreja é um exército.
A igreja atuante ou igreja militante, nós estamos aqui militando, e a palavra militar nos dá a ideia de soldado, nos dá a ideia de disciplina e de hierarquia. É isto que é a igreja. A igreja está lutando. E Jesus, desde a revelação da igreja, afirmou que nós devemos ser lutadores, combatentes. A vida cristã, ela é chamada por Paulo como boa milícia. 1 Timóteo 1:18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. A vida cristã ela é chamada de boa milícia. Em 1 Timóteo 6:12, Paulo repete este pensamento. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E o próprio apóstolo Paulo, ao se despedir, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Ele mesmo chama a vida cristã de um bom combate. Mas contra o que a igreja deve lutar? Como são os ataques contra a igreja? O que fazem as portas do inferno? Em primeiro lugar, nós temos a perseguição. Perseguir significa correr atrás, seguir sem descanso. A igreja, ela é perseguida pelo inimigo. A primeira reação que o diabo faz contra a igreja é a perseguição. Por isso, nós devemos sempre, nunca perder o alvo. O combate é contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Não é contra as pessoas. Na perseguição, o diabo usa pessoas. Logo no começo da história da igreja, nós vemos o diabo usando os príncipes dos judeus, os sacerdotes, os escribas, o sinédrio, que era a maior autoridade judaica da época, para perseguir a igreja. Mas não era a igreja, mas sim, não eram estas as pessoas que estavam a perseguir a igreja, mas elas eram instrumentos do diabo para perseguir estas pessoas, para perseguir a igreja. É por isso que a igreja não deve odiar as pessoas, é por isso que a igreja deve amar estas pessoas, apesar delas fazerem mal contra a igreja, porque nós sabemos que elas são escravas do diabo e estão fazendo e satisfazendo os desejos do seu pai, porque são filhas do diabo. Nós devemos amá-las e orar por elas para que elas se convertam. E assim como Paulo, que era um grande perseguidor da igreja, se transforme num grande servo de Deus. Então, devemos ter este cuidado. Mas a primeira forma da igreja ser atacada é através da perseguição. E esta perseguição tem aumentado grandemente. É um dos sinais da proximidade do arrebatamento da igreja, o aumento da perseguição. Jesus disse isso no sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O aumento da perseguição. Hoje nós temos o que se costuma chamar de cristofobia, né? Um aumento terrível da perseguição em todo o mundo. Né? Com a pandemia, essa perseguição aumentou drasticamente. O número de cristãos mortos a cada ano
vem aumentando celeremente. Se fala muito em perseguição contra negros, contra homossexuais, contra tantas coisas, quando, na verdade, quem mais morre no mundo são os cristãos, que são odiados de todas as gentes. Este é um dos sinais da vinda de Jesus. O próprio Jesus disse também lá em João 16:2, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. No Natal, agora de 2023, 140 cristãos foram mortos na Nigéria por muçulmanos, que estavam matando os cristãos, invadiram 17 vilarejos ali e mataram os cristãos, cuidando fazer um serviço a Deus. O Deus deles é Alá, e eles acham que quando matam os cristãos, já garantem um lugar no paraíso. É o cumprimento cabal da palavra de Deus. Então, a primeira forma de combate que a igreja tem é sobre a perseguição. E o que deve fazer a igreja diante da perseguição? Jesus disse no Sermão do Monte qual é o comportamento que deve ter o cristão. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós devemos nos alegrar e nos exultar e aguardar o galardão nos céus. Paulo, ele tinha esse sentimento. Sabendo que seria morto por causa do evangelho, ele diz, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Como servos de Deus, devemos saber que a perseguição é inevitável e que seremos galardoados no céu se tivermos de morrer por causa da fé. No momento em que formos levados às autoridades, devemos nos comportar na direção do Espírito Santo. O próprio Jesus diz no seu sermão profético que em Lucas capítulo 21, mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, versículo 12, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então devemos estar na direção do Espírito Santo. Lembremos de Estevão. Estevão fez aquele discurso que está registrado no capítulo 7 de Atos, um dos mais primorosos sermões do texto sagrado, inspirado diretamente pelo Espírito Santo. Morreu apedrejado, mas foi recebido pelo Senhor, que o esperou de pé nos céus, que se abriram para ele, precisamente porque ele não premeditou o que iria falar. Amando os nossos perseguidores, pedindo a conversão deles,
falando que o Espírito Santo colocar em nossa boca nos momentos cruciais e esperando o galardão nos céus. Assim devemos enfrentar a perseguição. Mas além da perseguição, o diabo também age contra a igreja através das tentações. As tentações. O diabo, ele procura fomentar a carne. Porque o que há no mundo? No mundo, o que existe no mundo? O apóstolo João nos diz. 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo ele tem a oferecer as concupiscências, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São essas as três tentações que o diabo procura despertar em nós o velho homem, a carne. A carne não é o corpo, não confunda. Corpo em grego é soma. Carne aqui é sarx. São palavras distintas, conceitos distintos. Não é o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nosso corpo foi feito por Deus, portanto é bom. Mas a carne não, a carne é esta natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Este velho homem que é crucificado com suas paixões e concupiscências quando nós cremos em Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, o que o diabo procura fazer é desprender este velho homem que está crucificado, fazê-lo descer da cruz através das tentações. E as tentações são precisamente para fomentar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As três tentações de Jesus no deserto nos mostram como o diabo opera contra a igreja. Assim como fez com Cristo, também faz com a igreja. A primeira tentação, no deserto, Jesus estava com fome, depois de 40 dias de jejum. E o diabo veio à sua presença e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Essa é a primeira tentação. É fazer com que desobedeçamos a Deus para satisfazer as nossas necessidades físicas, os nossos desejos. É a tentação que procura nos fazer deixar de pensar nas coisas que são de cima para pensar nas coisas que são da terra. A igreja tem que combater a concupiscência da carne, combater esta tentação. E, lamentavelmente, nós vemos muitos hoje que se dizem cristãos e que caem nesta tentação. Estão em busca do pão terreno. Querem Jesus para enriquecer, para ter prosperidade material. Estão usando da igreja para obter poder político, poder econômico, posição social, fama, popularidade. Estão trocando as coisas de Deus, deixando o reino de Deus e a sua justiça para as coisas desta vida, para as coisas da terra. Esta é a tentação que a igreja precisa combater. Mas Jesus depois foi levado pelo diabo ao pináculo do templo. E o diabo lhe disse: olha, desce, lança-te daqui abaixo.
Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropeces com teu pé em pedra. É a tentação da soberba da vida, né? Você se atrever a ficar no lugar de Deus, viver independentemente de Deus, achar-se merecedor. Este é outro combate que a igreja precisa ter. Ela precisa se submeter à palavra de Deus. Ela precisa, de todas as maneiras, ser obediente ao Senhor, não tentá-lo, não procurar manipular a Deus. E, lamentavelmente, são muitos os que hoje já não agem desta maneira. Acham que Deus é obrigado a fazer isso, é obrigado a fazer aquilo. Querem que seus caprichos sejam cumpridos por Deus. Mas o diabo depois mostrou todos os reinos deste mundo e disse ao Senhor Jesus que daria tudo isto a ele se ele adorasse ao diabo. A concupiscência dos olhos, mostrar as atrações deste mundo e oferecer o poder político, o poder econômico, a fama, para que as pessoas abandonem a Cristo. Também isto tem acontecido. Ao longo da história da igreja, vemos como muitos deixaram a Cristo para terem poder político, poder econômico, influência social, posição social. Quantas denominações, quantas igrejas locais que se desvirtuaram porque se uniram ao poder político, a começar lá de Roma, quando as lideranças da igreja acabaram sendo cooptadas pelo Império Romano e deram origem a esta instituição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Como isso também aconteceu na Inglaterra com a Igreja Anglicana, como isso também aconteceu nos Principados Alemães com a Igreja Luterana, como já tem acontecido em nosso país, lideranças que são cooptadas por lideranças políticas, político-partidárias, inclusive. É mais uma tentação que deve ser enfrentada e combatida pela igreja. Mas, além das tentações, nós temos também um enfrentamento direto contra as hostes espirituais da maldade. Até aqui, nós temos visto o diabo agindo indiretamente, seja através da perseguição, seja através das tentações. Porque o diabo tenta, mas quem peca é a gente. Mas o diabo também, ele é o nosso adversário. Por isso que ele é chamado de Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário. E o diabo, ele atua diretamente contra a igreja. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, aumentou consideravelmente a ação demoníaca. Nós vemos quantas pessoas endemoniadas surgiram ao longo do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando claramente que houve uma atuação direta do diabo e dos seus anjos, que são os demônios, para combater o ministério de Jesus. E o próprio Jesus disse que uma prova de que o reino de Deus estava entre nós é que ele expulsava demônios. E, ao mandar os seus discípulos para aquele estágio, primeiramente os 12, lá em Mateus capítulo 10, o que disse Jesus? Capítulo 10, versículo 8 de Mateus.
curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E depois, lá em Lucas, quando ele manda os 70, o que ele diz? Lucas, capítulo 10. Ele diz, versículo 8, e em qualquer cidade em que entrar, versículo 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E no versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então, Jesus já prepara os discípulos para o enfrentamento direto contra o demônio, contra as hostes espirituais da maldade. Por quê? Porque era isso que eles iriam enfrentar. E nós vemos no livro de Atos os discípulos expulsando demônios e curando enfermos. Atos capítulo 5, versículo 16, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, a expulsão de demônios, o poder sobre as hostes espirituais do maligno, é algo que a igreja precisa estar preparada para combater. Mas só haverá poder de Deus para expulsão de demônios se estivermos em comunhão com Deus, se estivermos cuidadosos na busca do poder de Deus. É por isso que o bom combate exige a busca do poder de Deus. E como é que nós buscamos o poder de Deus? Por meio da oração, reforçada com jejum, por meio da busca do batismo com o Espírito Santo e da busca com zelo dos dons espirituais. Só assim teremos condições de expulsar demônios. Só assim teremos condições de desfazer as obras do diabo. Jesus passava noites em oração para depois expulsar demônios. Os discípulos oravam e passavam noites em oração, jejuavam, buscavam o batismo com o Espírito Santo, buscavam com zelo os dons espirituais para poder expulsar os demônios, para poder curar os enfermos. Os pioneiros das Assembleias de Deus viviam em constante oração, jejum, busca do batismo com o Espírito Santo, busca com zelo dos dons espirituais, e por isso expulsavam os demônios e ganhavam as almas para Cristo. Assim deve ser o bom combate da igreja. E nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. E como há um aumento de perseguição, e como há uma multiplicação da iniquidade com o aumento das tentações, também há um aumento da ação maligna. Todos nós vemos aí claramente o aumento do satanismo, o aumento das religiões, aqui no Brasil, as chamadas religiões afro-brasileiras, que são invocações de demônios, o aumento da bruxaria, a nova era, o misticismo. É visível isto. Até porque o período da grande tribulação será um período de imensa manifestação demoníaca. Nós estamos nos aproximando disto. E, apesar disso, a igreja está diminuindo
a sua busca do poder de Deus. Estamos orando menos, estamos jejuando menos. O número de crentes que não são batizados com o Espírito Santo só tem aumentado. E os dons espirituais são raros. O diabo está fazendo a festa. Mas temos que estar preparados. Aqueles que amam a vinda de Jesus combatem o bom combate. Enfrentam a perseguição. Resistem à tentação. E buscam o poder de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Temos combatido o bom combate? Amém.